Entrevista coletiva do Tite e do Abel Ferreira. Final da Supercopa com 7 gols. Por que a partida de hoje, mesmo com tantos jogadores de seleção brasileira, de seleção uruguaia, não fluiu? E se você acha até da parte da arbitragem, picotou demais o jogo, faltou sensibilidade, para um jogo tão grande como esse, de grandes equipes, poderia ter fluído e apresentado um espetáculo mais solto. E até poderia ter sido também uma vitória da marcação das duas equipes. Boa noite. Pega a parte da tua pergunta e tu disseste as respostas dela. Primeiro, é um gramado onde proporciona velocidade, uma hora acrescenta isso. A arbitragem também, num nível melhor. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tu tem que ter um critério estabelecido para as duas. E foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, de contato, com dois modelos diferentes em cima da criatividade. A criatividade que teve nos poucos momentos das duas equipes, ela não teve a conclusão. Tite, boa tarde. Emílio Bidlovski, ESPN. Ainda sobre essa questão da expectativa, né, que tinha para o jogo, muitos torcedores do Flamengo ficaram surpresos, né, com a escalação, com o Pedro e o De La Cruz começando no banco. Queria que você explicasse os critérios, as avaliações que você fez para pensar com essa escalação para esse jogo, pensando na sequência do Flamengo. Bom falar contigo, bom te ver de novo. Meu respeito. Meu também. Bom, alô, estão me ouvindo? Meu também. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente iniciamos com outros atletas que, no nosso entendimento, também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, sim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor. Entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que é que perdem um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. E podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso, para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo recursos, né, para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções, né, ofensivas nesse caso. Não estou te pressionando, só estou trazendo o Fábio porque ele está trazendo uma resposta que vocês merecem, o torcedor merece, em termos físicos, abalizado, científico. Esse é o cara da fisiologia do Flamengo. Ele é bom, esse cara, viu? Vamos lá, só para iniciar, gente, como informação, a gente precisa entender que o futebol está cada vez mais intenso, está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2016, que acompanhou 7 temporadas consecutivas da Premier League, 2006 a 2007 até 2012 e 2013, se eu não me engano também. Foram acompanhados mais de 1.000 jogadores. Resultado final: distância percorrida não alterou, 2%, só 2%. Número de piques de velocidade, 85% a mais.
Ações de alta intensidade, que é freada, mudança de direção, aceleração, desaceleração, 55% a mais. Tudo isso, com certeza, aumentam e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então, lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica, que o Abdala, que é o responsável, o Tadashi, que é o nosso fisiologista, faz toda a avaliação de termografia, mais a minutagem de jogo, né? Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é prevenção de lesão. Esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca, a América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Então, por vezes, como o Cebolinha teve uma lesão miotendine agora do gastrocnêmio. Vai acontecer, principalmente agora que o calendário está congestionado. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005, que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro, né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Não quero dizer que todas as nossas decisões são corretas, mas eu afirmo para vocês que com certeza a grande maioria é. Então o objetivo é melhorar a performance do atleta e recuperá-lo. E nós conseguimos quantificar pelo uso do GPS que as demandas físicas começam a cair. Pelo olho no jogo, que o atleta começa a errar mais tecnicamente no segundo tempo em comparação ao primeiro. Então, não é um fator, é tudo sempre multifatorial. Está explicado? Muito bem, Fábio. Obrigado. Brilhante. Boa. Próxima pergunta aqui. Foi boa essa Tite. resposta dele, viu? Deu pra entender, Agora que mas não entendeu. concordo. A gente quer sempre que o cara joga todo o jogo, né? Querido Tite, muito boa noite. Um exemplo disso. Ele é um exemplo disso. Do nosso modelo, dos últimos 10 trabalhos, talvez o número de gols feitos e de média, só Jorge Jesus teve superior. Aliás, o Jorge Jesus tem que ter uma placa para ele, porque ele fez um trabalho extraordinário e ele é referência. Pô, e até é inconcebível o cara tentar chegar nesse estágio, assim como o Abel aqui, enfim, e outros exemplos mais. Então, nós temos e melhoramos no sentido de equilibrado. Bola aérea. Nós sofremos hoje uma bola aérea num cabeceio e ajustamos numa bola parada de cabeceio. As outras todas, parece que teve uma finalização só que foi no gol, e todas as de bola aérea de cobertura, que tinha sido, nós tínhamos tomado o gol de cobertura do lateral do lado oposto em bola de inversão, porque o modelo, ele é, o próprio dito pelo Abel, ele quer aquela detalhe dos 15 cruzamentos, 15 finalizações, duelos. Roubada de bola, né? Sim, eles não querem que eu fale, mas ele... Mas ele externou de forma pública que tem. Então a gente tem que procurar neutralizar aquelas que são as forças do adversário. E hoje esteve bem. Tite, eu achei que Uma melhor decisão, acabou no último, né, intermediário e ofensivo, acabou nós não aproveitando essas oportunidades. Porém, enfim, faz parte, né? Eles têm no seu sistema defensivo aí um dos pilares de sustentação e não é reclamar do gramado, eles estão mais habituados a jogar nesse gramado do que a gente. O jogo nessas consideradas altas altitudes ficam totalmente aleatórios. Por quê? Porque nós vamos acabar sentindo, sim. Quanto mais você sobe, menor é a densidade do ar. E aí você afeta a captação de oxigênio
do seu alvéolo pulmonar, porque a pressão parcial de oxigênio cai. Bom, mas isso tem que ser uma aula muito mais ampla. Mas o que é importante saber, a nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe, mas você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. É por isso que nós optamos em chegar próximo. Isso não vai aumentar a performance da equipe. A performance da equipe já vai estar comprometida. O desafio é recuperar esses atletas e tentar, pelo próprio histórico desses atletas, saber quem sente mais ou menos atuando nessas altas altitudes, como é La Paz a 3.600. É alta, hein? Não um momento passado recente, mas também o histórico do Flamengo nos últimos 5 anos, a rivalidade acirrou muito, sim. Porém, sempre o próximo compromisso nosso, a gente tem como tratando-se assim como profissional, nós temos como o mais difícil, o mais importante e o mais difícil. Então, hoje sim, né, até meia-noite, Palmeiras, nossa mente vai estar ocupada ainda por aquilo que a gente diagnosticou e projetou e que a gente está levando de saldo positivo e negativo. A partir de amanhã a gente já muda a chave, né? Porque a gente tem como foi comentado aí, um adversário difícil na Bolívia que merece toda a atenção. Então, é uma situação que ela é notória. Diferentemente, por exemplo, o gramado aqui é diferente da Arena da Baixada. Da Arena da Baixada ele é de pó de fibra de coco. Então ele fica com diferente, não é como tem o sintético daqui, que ele é de borracha. Daqui a pouco te dá maciez, mas ele retira, ele te deixa muito mais veloz. Oi? Te curtisse. E aí viu o primeiro jogo, quando aconteceu, eu estou assistindo, o primeiro jogo do Palmeiras foi com gramado novo. Foi. Quando eu olhei, eu digo, nossa, como é. Eu, mesmo tendo conhecimento, digo, nossa, como essa bola corta, dá o. Ela traz uma velocidade do jogo diferente. Adaptação, precisa adaptar. Fechou a última? Fechou. Deixa eu só fazer uma observação um pouquinho como... Na minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta. E eu tenho que aguentar ali quando vem fora todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras, não é. Não é. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criança que dá para te educar. Então as ofensas que eu sofri, ela é do jogo. Mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar a minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. Então, só para essas pessoas, não para a torcida do Palmeiras, que ela tem todo o direito. E eu estive aqui. E tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui. O nosso trabalho aqui, ele foi digno, Bruno, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. E eu sei disso. E eu tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são dignos para ser representantes de uma série de garotos, e nós somos muito bem recebidos. Uma série de garotada ali que estava do lado e que olham daqui a pouco na figura do César, que esteve em toda uma história aqui bonita de Palmeiras. É ídolo, é monstro, e que está do outro lado, mas que haja o respeito. Para ter um pouquinho, senão a gente acha que o futebol vale tudo, cara. Não é assim. E vocês sabem, eu mudo com muita facilidade, gosto muito, como já vos disse, da saída A3, e acho que a grande diferença, na minha opinião, foi jogarmos aqui em casa, com a nossa torcida, com o nosso ambiente, com a emoção vinda de fora. Por exemplo, o Internacional teve muito mais posse de bola que teve, por exemplo, o Flamengo aqui. Já vos disse, é uma vantagem muito grande jogar aqui no Allianz Parque, mesmo faltando 10 ou 15 mil, porque o palco tem que estar completo, como vocês viram. Mas sim, vocês também sabem que o Loa fez um excelente Paulistão, e como disse ao teu colega há pouco,
Muitas vezes nós achamos que meter mais um centroavante ou mais um ponta, que a equipa fica mais consistente, e não é isso que a gente vê. Há outras maneiras de defender, vocês viram como é que o Real Madrid passou à fase seguinte, não é? São jogos muito equilibrados, jogos entre equipas grandes, e foi aquilo que eu senti hoje. Sim, queríamos muito vencer. Acho que até poderíamos ter vencido, até fizemos um gol, inclusive, mas não posso negar que do outro lado está uma equipa super competente, com muitos recursos e que nos criou dificuldades também depois das substituições, mas eu acho que a nossa equipa se portou bem. Muito fácil, o nosso adversário fecha bem o jogo por dentro, joga com 3 médios por dentro, ainda meteu um quarto médio que é aquele jogador que custou quanto? Não, aquele jogador que custou, sim, vocês devem pensar que eu não sei o nome dele, quanto é que ele custou? Eu acho que na última coletiva eu fiz um comentário, mas ninguém percebeu aquilo que eu disse. Às pessoas que fizeram questão de me responder essa pergunta, eu fiz que o Flamengo, sim, tinha dinheiro. Vejam nos últimos 5 anos o nível de contratações do Flamengo. Foi isso que eu quis dizer para quem não percebeu. E portanto meteu mais um médio, ok? 4. Portanto, nós não queremos bater no muro. E quando não dá para bater no muro e quando o adversário se fecha por dentro, nós temos que ir por fora. Mas essa é uma bela pergunta. Eu lanço-te um desafio. Vais a esta jornada, vê quantos golos foram de jogo interior, vê quantos golos foram de cruzamentos e vê quantos golos foram de jogada individual. E depois a gente fala como é que a gente entra. Nós entramos conforme o adversário nos deixa. Não é? Se o adversário, vocês viram 2 ou 3 viradas na primeira parte, da direita para a esquerda, apanhar o Mike sozinho. Porquê? Porque o adversário, primeiro, o Flamengo defende-se muito bem. É? 2 blocos de 4, mais 2 na frente, junta bem, fecha bem o corredor da bola, fecha bem o corredor central. E não é por acaso que é uma das melhores defesas, não é? Fecha-se muito bem. E nós temos que usar, quando nos fecham o corredor central, temos que usar os corredores de fora. E normalmente por isso é que é sempre muito mais difícil entrar por dentro, e nós fizemos o mesmo. Acho que nós não deixamos o nosso adversário, como disse, jogar. Sim, achei que nós fomos mais pressionantes, temos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar, e todas elas estão certas. O importante é que os jogadores as assimilem e as aceitem. Um dos cruzamentos deu golo, que até foi de falta. 2 deles, o goleiro do nosso adversário saiu muito bem, inclusive um deles ia direitinho para as mãos do Rony, e o goleiro fez muito bem o trabalho dele, que é sair, ser ousado. E acho que, lembro-me, não sei se o cruzamento foi do Menino ou do próprio Estevão, em que ele tirou a bola da cabeça do nosso centroavante, mas é uma das formas, não é única, é uma das formas. Cruzamentos, ações individuais, vocês viram 3, 4 remates do Hendrick, viram faltas, e os cruzamentos é uma das formas que temos também para fazer golos. Abel, também não entendo quem é o gênio que coloca um jogo desse porte, Palmeiras e Flamengo, favoritos ao título, na terceira rodada de 38 de um longo campeonato. Mas, enfim, essa é uma outra conversa. Isso não é sorteio, não é? É sorteio. Sorteio é o que calhar. Do campeonato é sorteio. Eu não sei, mas eu acho que é sorteio. Portanto, se é sorteio, é sorteio. Ruim para o futebol, na minha opinião, nesse momento. Concordo contigo sobre a discrepância de investimento do Flamengo. É impressionante como... Condições. Em relação ao resto, vocês sabem que são jogos equilibrados. Eu entendo que vocês aqui gostam de ver jogos como já deu um Flamengo contra o Palmeiras, uma Supercopa ou Recopa. Supercopa deu, não sei quando foi o jogo, 4-3. Foi um jogo espetacular, mas se calhar foi um jogo tático. Vocês não gostam da tática e têm toda a razão, muito mal jogado. Ou seja, taticamente foi um jogo, para haver tantos golos, taticamente foi muito mal jogado. E o treinador, eu penso assim, não sei como é que pensou o Tite, não gosta seguramente, eu acho que ele também pensa da mesma maneira, que não gosta de jogos mal jogados taticamente. E quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos, com bons jogadores, e houve 2 equipas,
Uma que tentou pressionar e nós pressionamos alto, pressão, não deixar o adversário gostar do jogo, coisa que, por exemplo, não fizemos contra o Internacional. E pronto, acabou por ser um 0-0 e acredito que para quem gosta de ver golos, aí eu tenho que concordar, foi um jogo que sem golos, é um jogo que não foi bonito. Eu vejo de outra maneira, claro que eu queria golos, claro que eu queria ganhar, inclusive fizemos um golo, estava fora de jogo, mas não foi por aí. Duas grandes equipas com grandes jogadores e pronto, e deu 0-0. E como te disse, achei que nós poderíamos ter ganho, mas não podemos não negar que do outro lado está uma equipa também com muita qualidade e pronto, e vocês viram, o nosso adversário mexeu na equipa e criou-nos alguns problemas, mas a nossa equipa deu sempre boa resposta. Depois precisarmos, se o Vitória fizer um golo, como é que... E pronto, e como eu vos digo, muitas vezes a má forma dos nossos jogadores, a responsabilidade é minha, porque eu tento ajudá-los, eu tento ler, e este é um caso deles. Pessoal, entrevista do Tite, boa entrevista do Abel também, bacana, falou bem ali do jogo. E é isso aí, galera, se inscreva no canal e até a próxima.